Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês. Resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para explicar a vocês sobre um assunto bastante importante. Sobre a questão aí da rejeição permanente, se esse é um pecado que pode ser considerado um pecado para a morte, tá? Existem diversas interpretações sobre esse assunto, tá bom? Eu vou trazer uma interpretação aqui bastante simples para vocês entenderem. Espero que vocês fiquem até o final para vocês aí entender. Vai ser um vídeo, não vai ser tão demorado, porque eu não vou entrar aqui tantos um assunto aqui mais profundo, mas vou trazer aqui o que for suficiente para que vocês venham entender sobre essa questão aí do pecado aí, que são os pecados que são considerados pecados para a morte, tá? E se a rejeição permanente aí é considerado também um pecado para a morte. Bom, meus queridos, a gente tem que entender o seguinte: todo o pecado leva o homem à morte. Morte espiritual, claro, né? Porém, existem alguns pecados na Bíblia que são mais graves, tá? Pecados como adultérios, prostituição, pecados como a própria idolatria. Deus abomina a idolatria, né? Existem textos falando sobre isso. Deus abomina a idolatria, tá? Apesar de que na ótica aí de Deus, aí no entendimento de Deus, nós sabemos que não existe tamanho para pecado, tá? O termo pecado significa errar o alvo. Então não existe aí tamanhos de pecado. Existem consequências, porém, tamanho de pecado não existe, tá? Então, se um homem ele pode ser condenado à morte eterna cometendo ali uma mentira, como também pode ser condenado à morte eterna ali cometendo um homicídio ou algo mais grave aí. Mas o que seria um pecado para a morte, biblicamente falando? Pecado para a morte ali, como diz o apóstolo Paulo ali, ele cita, vou deixar aqui o versículo para vocês aqui, onde está, ele cita ali mais ou menos 17 pecados ali considerados para a morte. Dentre eles está prostituição, adultérios, está ali relacionado promover ali a contenda entre os irmãos, que é um pecado grave, bastante grave, que a Bíblia chega a dizer que esse pecado o Senhor abomina, né? Um pecado bastante grave, que é esse que semeia a contenda entre os irmãos, uma vez que a palavra do Senhor diz que a nossa comunhão com os irmãos deve ser ali de paz e harmonia, tá? Então esses pecados aí são considerados pecado grave. Porém, pecados para a morte são pecados que estão relacionados ali a pecados que são constantemente praticados de forma deliberada, consciente dos efeitos ali negativos também e de forma maligna, tá? De forma a não reconhecer ali os efeitos negativos e também as consequências, né? Muitos levam até na zombaria, certo? E cometem pecado deliberadamente. São pecados considerados pecado para a morte, que esses pecados são feitos constantemente, que a pessoa não se converte, não se arrepende, e por aí vai. Nesse conceito também, o pecado para a morte está relacionado também à rejeição permanente, que é a questão aqui do tema desse vídeo, que é a questão da rejeição permanente. A rejeição permanente é um pecado para a morte? Depende, porque a rejeição permanente ela só leva o homem para a morte se o homem morrer no erro. O que é rejeição permanente? É aquela rejeição onde a pessoa ela nunca dá ouvidos à palavra de Deus, nunca dá ouvidos à chamada ao arrependimento, não leva em consideração a morte de Cristo, não reconhece o Senhor como Salvador. Então todas as vezes que você prega para essa pessoa, que ela ouve uma palavra para arrependimento, que ela ouve o Evangelho, ela simplesmente ela não reconhece isso. Então ela fica ali naquela situação de rejeição permanente, tá? Então isso aí é um pecado para a morte a nível de consequência final, porque se a pessoa ali pedir perdão, se arrepender, logo ela vai receber o perdão dela. Lembrando que a rejeição permanente por blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Essa não tem mais condição ou seja, é irreversível a situação de uma pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom, meus queridos? Então, o pecado para a morte também está relacionado a pecados
que a pessoa não tem mais condição de pedir perdão, como por exemplo o suicídio, tá? Muitas pessoas, existe uma discussão sobre isso, se está relacionado a forças malignas, a influência do diabo, aquela coisa toda. Uma pessoa que de repente tira a própria vida é porque está possuída por espíritos malignos. Essa pessoa, ela tem perdão, uma vez que ela foi influenciada por espíritos malignos, tá? Isso é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo. Porém, acredito que se uma pessoa ela está sendo possuída por Satanás, é porque de alguma forma aí ela foi ou subjugada àquela situação, ou ela aceitou, porque ninguém pode ser ali, vamos dizer assim, dominada pelo espírito maligno, ser possessa por espírito maligno, se antes ela não vem fazendo algum tipo de pacto, ou se até mesmo relacionado a algum tipo de pecado aí, porque fazer pactos com espíritos malignos aí também é um pecado grave, tá? Então uma pessoa que tira a própria vida por uma influência do diabo, eu acredito aí que essa pessoa não tem perdão. Por quê? Porque essa pessoa de alguma forma ela deu espaço para Satanás entrar na vida dela, tá, meus queridos? Outra situação são pecados relacionados a algum tipo de enfermidade mental, doença mental, como a própria depressão, a própria ansiedade, tá? Tem todos esses critérios aí, tá, meus queridos? Mas pecados que não têm perdão, pecados para a morte, são pecados, porque o próprio texto fala, a própria palavra já diz, pecados para a morte, tá? Não é um pecado que traz a morte instantânea, pecados para a morte. Ou seja, uma pessoa que comete pecado deliberadamente, ela está correndo para a morte, tá? Lembrando também que uma pessoa que comete pecado deliberadamente, sem atentar aos rudimentos da palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo, né, que não tem passado pela redenção de Cristo, a Bíblia vai dizer que essa pessoa já está morta em seus delitos. Então, é basicamente apenas uma concretização daquilo que ela está plantando, daquilo que ela está vivendo. Uma pessoa que comete pecado deliberadamente, ela só vai colher aquilo que ela está plantando, uma vez que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Entendeu, meus queridos? Então, a rejeição permanente pode sim ser um pecado para a morte, tá? Porém, para aqueles que morrem na rejeição permanente. Mas, se arrependendo, ela pode sim voltar novamente a ter comunhão com o Senhor. Agora, uma vez que esse pecado de rejeição permanente for por meio de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pessoa aí não tem mais possibilidade de perdão, é irreversível a situação dela. Tá, meus queridos? Então, respondendo para vocês aqui, é isso aí, pecado para a morte, pecados para a morte são pecados que levam a pessoa ali, que comete pecado a longo prazo, fica ali cometendo pecados a longo prazo, e também pessoas que tiram a própria vida, ou que não tem mais condição, não tem mais como se arrepender, como pedir perdão dos seus pecados depois que comete aquele erro. Ela não tem mais condição de se arrepender, então ela está condenada. Tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam direito, manda aqui nos comentários o que vocês não entenderam, que no próximo vídeo eu vou colocar alguns detalhes a mais, vou me aprofundar mais nessas questões, trazendo ali os versículos bíblicos-chave, trazendo as explicações mais profundas, para vocês entenderem de fato. E também isso está relacionado aí a questões aí espirituais, aí malignas, que também eu posso trazer para vocês em um outro vídeo, em outra situação. Coloca aqui o seu comentário, o que você achou, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fala nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo aí. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.